bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas na manhã desta sexta-feira. Começa agora o Band Cidade, primeira edição. No programa de hoje, vamos falar da Pode de novo, gente. Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas na manhã desta sexta-feira. Começa agora o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. Hoje vamos falar da catastrofização, quase que não sai. Aqui é uma palavra difícil de falar, mas se trata aí de superestimar o negativo em determinadas situações. A gente explica como com mais detalhes já, até porque a especialista já se encontra aqui no estúdio da Band Amazonas, que a gente vai te explicar tudinho como é que funciona. Aproveita e participa com a gente, tá bom? Através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, é só digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Você também pode enviar a sua sugestão de pauta, de entrevista, como queira, para o nosso WhatsApp, tá bom? O número é o 992051478 e a gente já começa essa primeira edição do Band Cidade falando que o governador em exercício, que é o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Iedo Simões, sancionou 3 leis aprovadas nesta semana pela Assembleia Legislativa do Estado. O ato teve a presença de 10 deputados da base aliada do governo do Estado. Foram 2 leis complementares e uma ordinária. A ordinária trata da contratação de crédito junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Já as complementares visam recuperar 240 milhões em infrações devidas à Petrobras e também sobre a assistência da Previdência Estadual. Participaram da sanção dessas 3 leis 10 deputados estaduais. A reunião foi realizada na sede do governo do estado do Amazonas, na Avenida Brasil, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Eduardo Galvão para o Band Cidade. A última pesquisa de intenção de votos, publicada pelo Instituto Pontual Pesquisas, mostra que o eleitorado da capital amazonense deve optar por nomes com experiência política para o comando da cidade em 2020. A repórter Isabela Bastos tem as informações. Experiência política pode ser um fator decisivo nas eleições de 2020. O Instituto Pontual publicou uma última pesquisa onde mostra que mais da metade dos entrevistados preferem eleger um político que já tem alguma experiência do que apostar no novo. Dos 1.200 manauaras entrevistados, 51% decidiram apostar em algum político com experiência, contra pouco mais de 29% que continuam no que é chamado de a onda do novo. Apenas pouco mais de 19% dos entrevistados não souberam opinar. Ainda de acordo com o Instituto de Pesquisas, esse número se reflete também nas posições que ocupam os primeiros colocados nas intenções de votos dos manauaras. Todos são ex-governadores e já atuaram no cenário político. Quem aparece em primeiro lugar é o ex-governador interino Amazonino Mendes, com mais de 22% das intenções de votos dos manauaras. Outro que aparece logo em segundo é Davi Almeida, que também esteve à frente do cargo de governador. O Instituto também publicou quem são os menos queridos para assumir o comando da cidade em 2020. Vanessa Graziotin, Amazonino Mendes e Alfredo Nascimento são os que encabeçam essa lista dos menos queridos. As eleições para prefeito vão acontecer no final do ano de 2020 e devem eleger um novo governante para a cidade de Manaus. Catastrofização do pensamento. Você com certeza já ouviu falar algo como
Eu não vou suportar viver longe da minha família. Nossa, meu filho ainda não chegou em casa, deve ter acontecido algum acidente com ele, deve estar preso nas ferragens, ou perder meu emprego será o fim da minha carreira, eu não sei o que será de mim. Essa distorção é bem comum, principalmente em quem sofre com a ansiedade. Nos faz acreditar que o que ocorreu ou o que pode acontecer será terrível, intolerável ou até mesmo insuportável. Justamente sobre esse assunto, esse palavrão, né, difícil, a gente conversa aqui agora com a psicóloga Thaline Silva, especialista na área, que já se encontra aqui nos estúdios da Band Amazonas. Doutora, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda novamente ao obrigada. Band Cidade, primeira edição. Explica pra gente, essa palavra, quando eu li pela primeira, eu falei, gente, essa palavra vai me dar trabalho. Mas é uma palavra que dá trabalho também na vida de muitas pessoas, Sim, né? com certeza. Inclusive, é uma palavra difícil de se falar, um trava-língua, mas ela é muito importante no tratamento, como você falou, de pacientes ansiosos, depressivos. Mas antes da gente começar, eu acredito que é importante a gente entender o que seria a catastrofização. Exatamente. Uma palavra tão complicadinha. Mas a gente pode começar entendendo que a catastrofização ela seria uma forma da gente ver resultados negativos no nosso futuro, né? Então, a partir do momento que a gente verifica prováveis resultados negativos no nosso futuro, automaticamente a gente vai ter uma ansiedade aí gerada com isso, né? E aí a gente tem, por exemplo, o que a gente fala de os comportamentos associados à catastrofização, né? Exatamente. A gente pode dizer, então, doutora, que a catastrofização ela pode estar ligada ou não com o pessimismo. Aquelas pessoas que são pessimistas sempre estão pensando em algo ruim. Como é que é? Isso também tem a ver, mas a gente fala que são padrões de comportamentos, né? A pessoa ela passa a pensar, ela tem crenças há muito tempo formadas. A gente pode dar um exemplo, por exemplo, de uma catastrofização, que seria no caso de uma pessoa que tem medo de viajar de avião, né? Como que essa pessoa catastrofiza? Ela acha que, por exemplo, se ela pegar o avião vai cair, né? Que ela pode morrer. E aí a gente pode trazer outras respostas para esses pensamentos, né? Que a gente chama de distorção cognitiva. Então, qual a possibilidade desse avião cair, né? Entre acidentes de carro e avião, quais são os mais prováveis de acontecer, né? A gente sabe que existem muito mais probabilidade de acidentes de carro do que propriamente aí cair o avião, né? Então a gente começa a trazer outras respostas alternativas para esse pensamento disfuncional. E aí a gente passa a trazer essa funcionalidade para a pessoa, no caso, né? Agora explica pra gente como é que a gente vai diferenciar, então, a catastrofização da preocupação? Porque agora há pouco você falando, me veio muito na cabeça aquela preocupação de mãe. Sim. Por exemplo, eu não vou deixar o meu filho brincar aqui porque ele pode cair, bater a cabeça. Eu não vou deixar meu filho talvez ir para casa do coleguinha porque talvez nessa hora do dia, da madrugada, da noite pode acontecer algum acidente. Então, assim, a partir de que momento que a gente pode diferenciar a preocupação da catastrofização? A primeira parte que a gente pode entender de diferença é que a preocupação ela não traz prejuízos para a pessoa, né? Então, preocupação é normal, é esperada, assim como a ansiedade também é esperada. Mas o que muda, o que vai ser a diferença, vai ser a forma como esse indivíduo lida com isso, né? A forma como isso traz prejuízo. Por exemplo, eu posso estar preocupada com meu filho, mas isso não me gera um prejuízo, né? Em decorrência de toda essa preocupação. Mas na questão da catastrofização, isso vai gerar um prejuízo para a pessoa, né? Porque ela vai deixar de viajar, ela vai deixar de fazer as coisas que ela teria para fazer por conta desse pensamento disfuncional dela. Então, aí a gente já observa a diferença, né, da preocupação com a catastrofização. E geralmente, quem é que tem essa situação, né? Geralmente, é mais a mulher ou é mais os homens? Olha, isso é muito característico das mulheres, né? E muito mais propriamente ditos, porque as mulheres elas têm essa tendência muito mais a se preocupar, né? Elas são principalmente nas questões associadas a doenças psiquiátricas, psicológicas, a gente tem aí ansiedade, depressão, que envolve, sim, em muitos casos, mulheres, né? Mas não existe um certo termo, né? Entre mulheres ou entre homens, né? Isso abrange os dois casos. Agora, como é que... A senhora explica pra gente, senhora, gente, oh meu Deus, como é que você explica pra gente
como é que a mente ela é capaz de montar todo esse cenário? Assim, chega, é possível a gente verificar cenas de filmes assim, né? Ai, eu não vou saber sobreviver sem a minha família, e já vem várias cenas na cabeça. Como é que isso é explicável? Olha, a gente tem, como eu expliquei anteriormente, a gente tem um forte padrão aí comportamental envolvido na história de vida do indivíduo. Então, a gente tem, por exemplo, um padrão de comportamento que já é estabelecido desde a infância, né? Esse medo, por exemplo, de vou perder alguém, vou perder meu emprego, vou perder minha família, né? Então, tudo isso está fortemente associado, sim, aos padrões de comportamento dessa pessoa que ela teve na infância, teve na adolescência. Tudo isso influencia. A gente só precisa começar a pensar numa questão de questionar mesmo essa nossa forma de pensar. Porque, na verdade, a gente pensa muita coisa sobre a gente mesmo, né? E sobre as pessoas e sobre o mundo, mas a gente não se questiona sobre isso. Exatamente. E essa é a grande sacada, de você questionar se esse pensamento ele é verdadeiro ou não, se ele condiz com a realidade ou não. Então, a partir do momento que você consegue fazer isso, você consegue se tornar um pouco mais saudável. Isso é muito interessante porque também vai um pouco da inteligência emocional, né? A partir do momento que a pessoa ela vê ali, cria um problema ou tem um problema no seu dia a dia, na minha avaliação, né? Eu acredito que assim, a pessoa ela tem duas oportunidades de levar o problema. Ou ela enfrenta e resolve, porque na minha avaliação o problema tem solução ou não tem solução. Se ele tiver solução, ótimo. Se não tiver solução, ele não tem solução, né? E o outro lado também é que a pessoa ela fica muito para baixo, fica assim. E o outro lado é que a pessoa vai lá e resolve, ponto final. Então vai muito disso também. A gente tem muito fortemente ligado a características da personalidade, né? Inclusive, a grande maioria dos transtornos associados a transtornos psiquiátricos, psicológicos, a gente tem sim associado a fatores ambientais, psicológicos, da personalidade. Então, sim, a gente tem o que a gente chama de resiliência, seria isso que você falou, de a pessoa passar por uma situação e conseguir lidar com aquilo, né, de forma muito tranquila, e outra pessoa que já não consegue lidar da mesma maneira, né, de forma disfuncional, que a gente poderia dizer, e aí, nesse caso, a pessoa tem que procurar ajuda profissional. Né? Exatamente. Agora, assim, esse tipo de comportamento, né, da catastrofização, de que maneira que ela pode afetar pessoas próximas? Posso citar um exemplo? Eu não vou citar exemplo de mãe, não. Vou citar o exemplo do pai agora. Já chega de citar exemplo de mãe. Por exemplo, o pai que tem, né, enfim, esse tipo de pensamento, ele, mesmo que involuntariamente, ele está ensinando para os filhos, para as pessoas próximas, esse tipo de pensamento? Sim, isso está fortemente ligado, como eu expliquei anteriormente, a fatores comportamentais mesmo. Né? A gente tende a repassar o medo, por exemplo, né? Se você tem um medo de cachorro, provavelmente você vai ensinar também seu filho a ter medo de cachorro, né? Então, por isso que é tão importante nós, como adultos mesmo, verificarmos e trabalharmos essa questão, né? Para que a gente não crie nem crianças, né, que cresçam com certos tipos de traumas, de medos, que não são necessariamente delas, né, mas que foram repassados. Isso sim, isso traz um prejuízo enorme, a criança cresce com vários tipos de transtornos aí que a gente pode elencar, mas eu acredito que se a gente tem uma infância saudável, a gente pode também ter uma vida adulta saudável também. Sim, exatamente. Então, essa já era a minha próxima pergunta, né? Por que temos isso? Então, fomos ensinados? Geralmente sim. Como eu falei, tem fatores aí envolvidos ambientais, genéticos, da personalidade, mas existe muito essa questão do meio social onde a pessoa vive, né? Da onde ela está inserida ali, como que os padrões de vida dela, né? Como que ela foi ensinada a vivenciar, por exemplo, como eu expliquei, características de resiliência, né? Ela passou por uma situação, teve o apoio da família, né? E a gente tem outras questões de que pessoas não têm apoio da família, então como que a gente vai lidar com essas questões, né? Como que não tem um auxílio ali de outras pessoas ao redor? Isso é extremamente legal de se colocar aqui, porque assim, o apoio da família tem que ter
de fato ali, né? Sim. E não, de uma certa forma, brigar com a pessoa, chamar a atenção, ô mulher, ô homem do céu, tu já pensa muito negativo, para Sim. com isso, não sei o quê. Mas assim, de que forma que esses terceiros podem chegar com, né, a pessoa que catastrofiza a situação, sem mágoas, assim, sem de fato chamar a atenção. Sem criticar, né? Eu acho que a primeira forma é você entender que a pessoa, ela tem na verdade, o que a gente pensa sobre uma distorção cognitiva, que é a catastrofização? É que a pessoa ela já tem um padrão de pensamento, de comportamento há muito tempo atrás. Então, para você chegar para a pessoa e dizer, muda esse pensamento, né? Isso só te traz prejuízo. Mas a pessoa ela já pensa há muito tempo de uma forma disfuncional. E como que a gente pode mudar isso dizendo para ela, julgando ou então criticando? A gente não vai conseguir. Mas a gente pode, o apoio da família é primordial nesse processo, né? Principalmente entender que, por exemplo, ninguém vai mudar de pensamento de um dia para o outro. Isso tudo é um processo. A gente está falando sobre catastrofização, que é uma palavra difícil, mas também não é um processo fácil de você deixar de fazer, né? Você tem um pensamento disfuncional há muito tempo e não é de um dia para o outro que você vai deixá-lo de ter. Isso também engloba, por exemplo, aquelas pessoas que só falam em doença, talvez só falam dos seus problemas, ou então do problema dos outros, indo mais mesmo pelo lado do pessimismo? Isso também envolve. A gente tem características muito associadas aí. Como eu falei, a catastrofização ela não é só referente a nós mesmos, mas referente ao mundo, em relação às pessoas, né? Então a gente tem que começar a pensar o que a gente pode trazer de diferente sobre isso, né? Se é sobre mim, se é sobre as pessoas e se é sobre o outro. Então a gente começa a verificar como que a gente pode trazer essa diferença, né? Trazer essa mudança de vida para a pessoa. Doutora Thaline Silva, eu vou pedir uma pausa aqui na nossa entrevista. Okay. A gente vai chamar uma matéria agora, mas daqui a pouquinho a senhora responde, inclusive, como é que a gente pode tratar a catastrofização, tá bom? Daqui a pouquinho a gente continua aqui a nossa entrevista. Afinal de contas, olha só, dermatologistas dedicam este mês de dezembro, chamado de Dezembro Laranja, para conscientização contra o câncer de pele, uma das doenças mais comuns aqui no Brasil. A gente acompanha a reportagem agora. Aos 74 anos, Vitória nunca mediu esforços para manter a saúde em primeiro lugar. E hoje colhe os frutos de uma rotina fiel de cuidados com a pele. Eu era professora de educação física, eu dei aula há 43 anos, me aposentei compulsoriamente aos 70 anos. E então, eu já sabia, eu tinha muita preocupação, sempre tive muita preocupação com a pele, com a beleza. Mesmo pela profissão, eu acho que a gente tem que se preocupar com isso e alertar nossos alunos, né? Então eu sempre usei filtro solar desde muito cedo. Só que essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. E que atire a primeira pedra quem nunca saiu de casa sem passar protetor solar. A senhora costuma usar protetor solar todos os dias? Não. Você costuma passar protetor solar todos os dias para sair na rua? Não. Você acha que deveria fazer isso? Com certeza. Não costumo usar. Por quê? A coisa passa assim despercebida quando vê que sai na correria. Por ano, no Brasil, são diagnosticados 180 mil novos casos de câncer de pele. Entre as vítimas, os homens estão em maior número. No dia a dia, o senhor não costuma usar? Olha, para ser sincero, difícil. Deveriam se preocupar muito mais, mas infelizmente as pessoas não se preocupam. E mesmo quando o sol está escondido, o fato é que continuamos expostos aos raios UVA, o que aumenta o risco de desenvolver o câncer de pele. O câncer de pele é o mais frequente no Brasil e responsável por 30% dos casos de tumores malignos registrados no país. Mesmo com um histórico de alta chance de cura, desde que seja identificado e tratado precocemente, pode deixar marcas expressivas na pele se o tratamento não for feito de forma adequada. Já o melanoma, mais frequente em adultos de pele branca, representa 3% dos casos de câncer de pele. Por isso, a dermatologista alerta que ao identificar manchas suspeitas na pele, é hora de procurar um especialista. Qualquer lesão diferente, que seja escamativa, que sangre, tipo machucadinho, você tem que procurar o seu dermatologista. O melanoma já é uma coisa mais complicada, é um câncer extremamente perigoso que pode dar metástase e matar.
Há 12 anos, a Elisângela decidiu mudar os hábitos quando o assunto é cuidado com a pele. A secretária passa 8 horas por dia dentro dessa clínica, só que mesmo assim não deixa o protetor solar de lado. Há uns 6 anos mais ou menos, a minha mãe descobriu uma lesão, né? Precisou fazer um procedimento, não evoluiu a um câncer de pele, mas aí a gente começou a ficar mais preocupado, né? E aí a gente começou a ensinar a mãe também a usar o protetor solar e eu faço uso já há uns 12, 13 anos do protetor solar também, fiel, reponho 3 vezes ao dia, tudo certinho, mesmo trabalhando em ambiente fechado. E com o verão se aproximando, a Sociedade Brasileira de Dermatologia chama a atenção para o Dezembro Laranja, que tem como proposta fortalecer a importância do uso diário do protetor solar. Por isso que a gente pede para o paciente usar fotoprotetor solar diariamente, 3, 4, 5 vezes por dia, dependendo da exposição solar, fugir do sol de 10 às 14 horas, tá? E usar também protetores solares acima de 30, que dá uma proteção de 97%. Exatamente. Agora a gente confere a previsão dos astros aqui no Banho de Cidade, primeira edição, e a gente já começa com você de Áries. Olha só, a lua favorece a reflexão para ter sabedoria e clareza no que falar. Bom período para quem trabalha na área da saúde. Compartilhe desejos e necessidades com o seu amor. Período bom para namorar, tá bom? Números da sorte 11, 74 e 83, a cor prata. Para você de Touro, momento de renovação profissional e poderá mudar de função ou empresa. Para ter reconhecimento, precisa mostrar o que fez de bom. Vai ganhar seu coração quem tiver um bom papo. Números da sorte 75, 12 e o 48, a cor dourado. Gêmeos, tente acelerar seu trabalho e eliminar as pendências da semana. Evite gastos desnecessários. Pode querer que seu bem seja como você, mas lembre-se que ninguém é igual. Respeite as diferenças, tá bom? Números da sorte 22, 49 e o 13, cor amarelo. Para você de Câncer, ouça a sua intuição, poderá descobrir um talento novo. A lua impulsiona o contato com os amigos e vai receber vários convites para comemorações, confraternizações, enfim. Número que começar agora poderá se firmar rápido, tá bom? O namoro que você começar. Números da sorte 32, 59 e o 95, a cor preto. O Banho de Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e na volta a gente continua a conversar sobre a catastrofização do pensamento. A gente explica mais detalhes daqui a pouquinho. Banho de Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas e o assunto da nossa entrevista de hoje é a catastrofização do pensamento. É justamente você superestimar o pensamento negativo e quem tem os detalhes mais sobre essa situação é a psicóloga que volta a conversar aqui com a gente, a Thaline Silva. Doutora, explica pra gente. Na verdade, temos perguntas dos internautas aqui, eu acho que a gente coloca para responder agora. Vamos lá? Vamos colocar a primeira pergunta aqui? Olha só, a primeira pergunta da Luana. Luana, ela pergunta: como posso diferenciar esse distúrbio de uma preocupação normal, que foi justamente aquilo que a gente comentou agora há pouco, né? Então, a Luana pergunta, então a gente responde aqui para ela. Claro. Na verdade, a preocupação é, como eu expliquei, ela não traz prejuízos para a pessoa. Preocupação é inerente a qualquer ser humano. A gente já nasce já se preocupando. Mas o distúrbio, né, que a gente poderia dizer que seria associado aí a uma ansiedade, a uma depressão,
a gente teria sim um prejuízo na funcionalidade do indivíduo, ou seja, se ele tem uma viagem marcada e ele tem medo de viajar de avião e ele pensa que ele vai morrer, então automaticamente ele não vai viajar. E aí a gente tem esse prejuízo de que a pessoa não viaja, né? Não faz nenhum tipo de viagem, não chega nem perto do aeroporto por conta do medo de viajar de avião. Então, ela já tem esse medo e já traz esse tipo de prejuízo para a pessoa. E é bem complicado, né? Porque acaba limitando ali a pessoa. Talvez a pessoa tenha perspectiva de vida, de crescimento, mas essa situação acaba prendendo, puxando para trás, dizendo que você não é capaz, enfim. É complicado, né? Isso, é muito difícil. Vamos para a segunda pergunta do nosso entrevistado. Olha só. Como devo chegar numa pessoa que possui esse problema sem ofender? Foi o que a senhora também falou, né? Não tem problema. Não tem problema nenhum, mas a primeira forma é como eu expliquei, que é não julgar a forma como essa pessoa pensa. Né? Ela já pensa de forma disfuncional há muito tempo, então é muito difícil a gente mudar a forma de a pessoa mudar de um dia para o outro. Mas a maneira mais justa e mais correta de fazer isso é incentivar a pessoa a buscar ajuda profissional, é ajudá-la no que ela precisa, é entender que ela não vai mudar de um dia para o outro, que ela precisa da ajuda da família, dos amigos, do esposo, da esposa, enfim, das pessoas que estão ao redor dela. Vamos lá para a nossa próxima pergunta, olha só. Carla, ela pergunta, fui numa palestra de coach para tentar mudar o pensamento e não consegui. Devo tentar ir ao psicólogo? Claro. A gente é super a favor de que você procure ajuda profissional, né? De que você busque identificar mudanças. Como eu falei, a catastrofização ela é só uma distorção cognitiva, mas existem várias outras aí associadas, né? Então, todo mundo tem distorções cognitivas, não é só pessoas que têm algum tipo de transtorno psiquiátrico, tá bom? Mas todos nós podemos sim buscar ajuda profissional e tentar mudar a nossa forma disfuncional de pensar, né? Porque isso traz vários tipos de prejuízos, mas a gente não consegue perceber esse tipo de prejuízo porque a gente já está tão acostumado a pensar de forma disfuncional e aí a gente não tem também mudanças de comportamento, né? Exatamente. É até importante a gente, talvez, ali fazer a quebra do paradigma de que, não, eu não preciso de psicólogo, Sim, não. isso mesmo. Imagina eu precisar de psiquiatra, imagina. Então, assim, quando a pessoa entender que terapias, que conversas, que trocas de experiências são valorosas para o seu dia a dia, eu acredito que muitas pessoas vão mudar de pensamento, não? Sim, isso é muito importante. As pessoas, a gente está numa época que as pessoas estão começando a valorizar esses profissionais, mas a gente ainda tem muito preconceito associado a isso e as pessoas estão sofrendo muitas das vezes e por conta do preconceito não procuram ajuda profissional. Então, o meu incentivo hoje é que você procure ajuda profissional, né? Para cuidar da sua saúde mental. A gente não tem só saúde física, né? A gente tem saúde mental também. Para a gente ter saúde mental, a gente precisa de acompanhamento tanto psicológico quanto psiquiátrico também. A gente tem a saúde mental e a gente tem o exercício físico e o exercício mental. Exatamente. Então, assim, de que maneira que a gente pode exercitar a não catastrofização dos pensamentos, assim? Porque, assim, é um cenário que vem na nossa cabeça e isso acaba sendo que involuntário para essas pessoas que são ansiosas, que são depressivas e tudo mais. Mas como eu devo controlar esse tipo de pensamento? Essa pergunta é muito interessante porque a maioria dos pacientes chegam no consultório assim, né? O que eu posso fazer para me mudar? O que eu posso fazer para me parar de pensar assim? E, como eu falei, não há como mudar de um dia para o outro, mas é super possível, a gente consegue sim trazer mudanças de pensamentos, mas a primeira forma é você, no seu dia a dia, começar a questionar o que você pensa. Por exemplo, se você pensa que você não vai conseguir alguma coisa, que você não vai conseguir, por exemplo, um emprego, que você não vai conseguir alguém na sua vida, que você não vai conseguir ser um bom filho, um bom marido, seja lá o que for, você começa a questionar isso, né? E verificar que não é porque você tem esse pensamento que ele é verdade, né? Muitas das vezes é só uma resposta irracional, mas não é porque a gente tem esses pensamentos que eles são verdade, né? Então a gente pode sim trazer outras respostas para esse tipo de pensamentos. E aí a gente traz respostas comportamentais para isso. Exatamente. Eu, por exemplo, eu sou do tipo assim, tem uma situação que está me incomodando
Então, assim, eu sei dos prejuízos que isso me traz. Então, assim, eu prefiro ir por um outro viés, assim, sabe? Tem até meme na internet, como é que eu tô com um boleto cheio pra pagar, sexta-feira a pessoa tá dançando e tudo mais. Eu sou dessas pessoas, assim, sabe? A gente tem os problemas, mas eu não costumo supervalorizá-los, não. Eu gosto de resolvê-los. Exatamente, essa é uma característica resiliente, né? Olha só. Isso é muito bom. Isso é interessante. Então, já que sextou, essa vai ser a minha dica do dia para vocês, Isso né? mesmo. Ser resiliente, realmente entender os momentos da vida. Poxa, tem um problema aqui, vou solucionar, tem solução, ótimo. Não tem, ótimo também, então não tem por que ficar batendo cabeça, mulher, né? Então, assim... Doutora Thaline Silva, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. Gente, olha só que lindeza de mulher. Parece uma menina de 15 anos, mas, poxa, é super inteligente, especialista na área. Chega aqui, conversa perfeitamente com a gente. É um prazer sempre recebê-la, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Tenha um bom dia de trabalho. Olha só, gente, a primeira feira de tecnologia e inovação da Fundação Matias Michelini, com o tema Soluções Inteligentes para a Sociedade, chamou a atenção do público presente pela qualidade dos trabalhos apresentados por estudantes. A primeira feira de tecnologia e inovação da Fundação Matias Michelini, com o tema Soluções Inteligentes para a Sociedade, chamou a atenção do público presente pela qualidade dos trabalhos apresentados por estudantes. O espaço, montado na quadra poliesportiva da Instituição de Ensino Tecnológico, na zona sul de Manaus, reuniu jovens dos cursos de Eletrônica e Mecatrônica. Em estandes como esses, os alunos mostraram projetos sobre a Indústria 4.0, ou seja, a quarta evolução industrial que desenvolve práticas para problemas que acontecem na sociedade. O organizador do evento ressalta o empenho dos discentes durante o processo de elaboração dos projetos. São projetos que usam muito a base das tecnologias atuais para sanar problemas da sociedade. E aqui, como vocês podem ver, né, a gente tem projetos com aplicações na área social, na área ambiental, conceitos da indústria 4.0 aplicada a hospitais, a escolas, a órgãos públicos, engenharia de trânsito. Então, é pegar todo esse êxito que já existe na indústria e levar para outras áreas da sociedade. Entre os projetos criados pelos alunos, este robô se destaca. Através de um aplicativo, o protótipo consegue realizar a limpeza dos igarapés de Manaus. A pesquisa ainda colabora com a conscientização ecológica e preservação das espécies. A gente vai tornar a revitalização acessível para todo mundo. Então, uma pessoa que está, por exemplo, em outro estado, pode trabalhar na Lagoa do Japim a partir do nosso projeto. O nosso projeto ele busca ser implantado em escolas de ensino fundamental e médio, a fazer com que as crianças possam ter um contato com a robótica e o contato com o meio ambiente. Já nesta exposição, a preocupação com a saúde mundial atraiu o público. Esses alunos desenvolveram um software capaz de amenizar o mal de Parkinson. Através de um bracelete e de uma braçadeira, a gente vai conseguir, através de impulsos elétricos, neutralizar o tremor no braço do paciente que possui a doença de mal de Parkinson, fazendo com que ele consiga executar atividades como escrever, regar as plantas e até mesmo comer. Aqui o projeto de dessalinização da água do mar se mostrou uma alternativa ideal para regiões de clima semiárido que sofrem com a falta de água potável. Custa em torno de R$205 nosso projeto, o que é uma redução muito grande em relação ao que o governo fornece. Gente, 380 milhões, mas para 500 mil pessoas, enquanto a gente reduz para uma população de 20 pessoas, 4 pessoas. Os melhores projetos receberam premiações. Essa é a primeira vez que a Fundação Matias Michelini realiza uma feira aberta ao público. Pelo menos 5 mil pessoas, entre ex-alunos, familiares, universitários, empresários e a sociedade em geral, estiveram no evento. Olha que legal, parabéns a todos os envolvidos. No mês de dezembro, o ônibus do transporte coletivo ganha funcionários especiais. Papai Noel e Mamãe Noel embarcam no busão para levar a alegria do Natal para passageiros de Manaus que embarcam nessa viagem. Quem ouve esse sino já sabe que o busão do Papai Noel está passando pela rua. No mês de dezembro, o bom velhinho troca o trenó e as renas por um ônibus do transporte coletivo. Até a Mamãe Noel participa dessa viagem. Quem embarca nessa fica contagiado pelo espírito natalino. A magia de um bem-estar que vem ao ver essa decoração, esse recebimento, porque é um acolhimento, né? Que você recebe aqui quando você passa por
por aquela porta. Se organizasse o ônibus para ficar bonito, como o ano inteiro, não só no Natal, até os ladrões, quando entrasse, ia se sentir mal de assaltar, né? Antes de iniciar a rota, os funcionários especiais precisam se preparar. As roupas, o gorro e a barba ficam no carro. Depois de tudo pronto, é só seguir caminho. São os detalhes que fazem toda a diferença. Quem embarca nessa viagem que começa no Polo Norte encontra um ônibus decorado com guirlandas, enfeites de Natal. O Papai Noel, que sai do bairro Coroado, leva alegria e espírito natalino para toda Manaus. Por onde passa, o ônibus faz sucesso. Tem gente que sobe no coletivo só para garantir uma foto com o Papai Noel. Ismael é o motorista que dá vida ao bom velhinho. Foi uma criança que fez esse desejo virar realidade. Há muito tempo, quando eu era taxista, vi uma criança chorar para o pai levar ele para ver o Papai Noel que estava passando lá para o Estúdio 5. E o pai não tinha dinheiro. Aí surgiu essa ideia de levar o Papai Noel até aquelas pessoas que não têm condições. Quem o acompanha é Vanusa, a Mamãe Noel. Ela é a cobradora desse ônibus há mais de 2 anos. E toda vez vive o espírito natalino junto com os passageiros. Dentro triste, né? E aqui dentro eles passam a sair alegre, com a música que tem do Papai Noel. A alegria dos passageiros, tá colaborando com a população, né? Os dois colecionam histórias emocionantes de passageiros que se encantaram com o ônibus natalino. Foi um caso que a mulher subiu, a gente passa lá no Adriano Jorge, né, lá na frente. Aí a moça subiu e se emocionou ao ver, né, que ela disse, esse carro vale a pena entrar, para mim está sendo ótimo. Já tem até cartinhas trazendo, para dia 25 a gente sorteia algumas crianças para receber o seu presente. E é um espetáculo. As mães descem de outro ônibus para pegar esse carro. E sim, é uma viagem fantástica. Agora que você já sabe onde encontrar o Papai Noel, é só esperar na parada de ônibus até ouvir o tilintar do sino para embarcar nessa viagem. Que legal. Sabe o que é mais legal nisso tudo? Claro, além da iniciativa, é que isso acaba também quebrando ali o gelo, né? Às vezes tem passageiros que entram no ônibus, o motorista dá bom dia e emburrado, entra, e vice-versa também, né? Por que não? Mas quebra o gelo, eu acho isso bem legal. Eu já tive a oportunidade, inclusive, também de fazer uma reportagem dentro desse ônibus, né? Em época de Natal. E, gente, é tão legal, a pessoa sai transformada. Assim, eu acho que realmente é a magia do Natal que toma conta. Muito legal mesmo a iniciativa. Olha só, a gente confere agora a previsão do tempo para hoje aqui em Manaus e também para o interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com muitas nuvens pela manhã, período nublado pela parte da tarde. À noite, há possibilidade de chuva a qualquer hora. Os termômetros devem marcar entre 24 e 33 graus. Em Coari, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima é de 25 e a máxima de 31 graus. A mesma previsão para Tabatinga. As temperaturas variam entre a mínima de 24 e a máxima de 30 graus. Em Eirunepé, dia ensolarado com muitas nuvens. Há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A mínima é de 22 e a máxima de 31 graus. Agora vamos com a previsão dos astros. Olha só, Leonino, sua rotina de trabalho pode estar muito agitada, com 1000 coisas para resolver. Pegue leve, tá bom? Tire um tempo para respirar, bem calmo, relax. Seu amor parece te compreender e poderá até te ajudar em suas tarefas, tá bom? Números da sorte, 87, 51 e o 69, a cor branco. Para você de Virgem, ouça os pedidos do seu corpo para descansar. Curtir os familiares deve renovar suas energias. Vai passar por esse agito, mas não abuse não, tá bom? Uma conversa desinteressada pode evoluir para namoro. Números da sorte, 43, 61 e o 34, a cor verde claro.
Para você de Libra, quando a vontade e o destino se juntam, você percebe que nada é à toa. E esse momento pode ser agora. Ouse no serviço com ideias novas, tá bom? Pode rolar paquera com alguém do ambiente de trabalho. Preste atenção. Números da sorte, 17, 71 e 144, a cor preto. Para você de Escorpião, não exija demais de si, já que seu corpo também precisa de descanso. Sua memória está boa, favorecendo estudos. Peça colo e agradeça seu par por acreditar em você e valorizar suas conquistas. Números da sorte, 0, 18 e 27, a cor vinho. E o Band Cidade, primeira edição, vai para o intervalo. Na volta, tem notícias da redação para você.